Bom dia. Então, como hoje é um dia especial, o dia da escola dominical, ficou por conta dos adolescentes, então, darem a aula. E nós vamos fazer uma revisão do que nós aprendemos no trimestre passado. Eles mesmos escolheram o tema da lição, da revista, né? Deixei por conta deles, abrimos lá o site, eles escolheram. E a revista, o tema dela é Creio, e daí? Então, a gente começou os estudos falando sobre o que é ter fé, porque para crer nós precisamos ter fé, né? E lá já tem o versículo, que a igreja já sabe de cor, né? Porque eu sei que o pastor sempre está capítulo e versículo, e vamos falar todos juntos lá. Vamos falar juntos? O que é fé? Segundo Hebreus, a fé, coisas que se percebem, a convicção de fatos que não se veem. Isso. A gente tem ouvido muito, nos dias de hoje, a palavra fé. Ouvimos fé em músicas seculares, ouvimos fé em livros de autoajuda, em palestras motivacionais. Mas que fé é essa? A nossa fé, a fé cristã, ela é baseada num relacionamento que temos com Deus. Então, ela é diferente dessa fé que o mundo fala, né? Então, a gente estudou sobre isso, sobre o que é ter fé. Estudamos também que o mundo ele é relativista, pluralista, então tudo é aceito, né? E aquelas pessoas que falam, nós, por exemplo, que falamos que existe somente uma verdade, que existe só um caminho, nós somos taxados de intolerantes, né? Não é aceito isso. Então, nós temos que ter, na nossa vida, ela tem que ser baseada em... Nós temos que ter certeza daquilo que cremos. Por isso, nós estudamos o credo apostólico. Então, esse trimestre, a gente estudou o credo apostólico. Porque o credo apostólico, ele é um resumo daquilo que cremos. E o credo, a palavra credo, ela significa creio. Simples assim, creio. E apostólico não foram os apóstolos que escreveram, né? Ela foi escrito, o credo apostólico foi um resumo que foi feito depois, porque havia necessidade da igreja, por causa de perseguição e tudo mais, então existia, assim, pessoas que estavam entrando na igreja que vieram com ensinos mais light, assim, para agradar os perseguidores, né? Então, eles viram a necessidade de ter uma confissão de fé, assim, para que não viessem outros ensinamentos. Então, é sobre isso que os alunos vão falar hoje. Eles vão falar sobre o credo apostólico, tá? Eu vou chamar... É importante dizer também que no nosso inário, o Novo Cântico, no finalzinho dele, tem lá o credo apostólico e tem toda a história do credo, porque muitos dos adolescentes, eles não sabiam que nós usávamos o credo. Usamos ele como uma confissão de fé, não como uma reza. Então, ficaram meio surpresos, né? E, então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ver lá no final do inário, lá do Novo Cântico, lá tem toda a história do credo, tá? Então, agora a Larissa pode vir, que ela vai começar a falar do credo. Tá, aqui, né? Bom dia. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos conhecer o Deus em que nós cremos. Muitas pessoas têm conceitos errados sobre Deus. E para nos defendermos dessas várias visões distorcidas sobre Ele e mostrarmos ao verdadeiro Senhor, é necessário conhecer a Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas. Deus requer que nós sejamos parecidos com Ele. Deus nos concedeu qualidades e as qualidades que o Senhor compartilha conosco são chamadas de atributos comunicáveis. Porém, Deus possui qualidades incomparáveis e não existe nada parecido em nosso mundo. As qualidades pertencem somente a Deus e são chamadas de atributos incomunicáveis.
Os atributos de Deus são a independência, Deus não depende dos outros, a eternidade, Deus não é limitado pelo tempo, a onipresença, Deus não é limitado pelo espaço e Deus está presente em todo lugar. Onisciência, Deus sabe tudo. Onipotência, Deus pode fazer tudo. Imutabilidade, Deus é sempre o mesmo, Ele é fiel às suas promessas. O amor, Deus quer viver em completa união conosco, Deus é amor e Deus nos ama. Santidade, Deus é puríssimo em sua pessoa e suas obras, Deus odeia o pecado. Justiça, Deus vai julgar a todos, dando vida eterna aos salvos e castigo aos desobedientes. Soberania, tudo segue a vontade de Deus. Agora vamos ler juntos, 2 Coríntios 6, 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É isso. Bom dia. Eu creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. O universo foi criado por Deus a partir do nada. Deus criou tudo com ordem. Da maneira como Deus criou o universo, era tudo muito bom. A criação revela o Criador. A Bíblia ensina que nada existe sem que Deus o criasse e sustentasse. Deus também governa todas as coisas. Podemos confiar em Deus porque Ele é soberano. A causa da criação é o amor de Deus. A finalidade da criação é a glória de Deus. Devemos adorar o Criador para sempre. Vamos ler juntos Salmo 104, 24. É 104, 24. Salmo 104, 24. Já abriram? Salmo 104, 24. Já abriram? Tá bom. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por seu intermédio, por intermédio dele. Porém, o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Com essa passagem bíblica podemos entender que Jesus deve ser servido e adorado, pois Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora eu vou ler Mateus, capítulo 16, versículo 16. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio em Jesus Cristo, concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Muitas pessoas falam de nascimento virginal, mas é melhor falar de concepção virginal,
Porque, afinal, o nascimento de Jesus não teve nada de sobrenatural, mas sua concepção, sim. No Velho Testamento, o profeta Isaías já havia anunciado que a Virgem conceberia e daria luz ao Filho de Deus, o qual seria chamado Emanuel. Era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, e isso em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus em nosso favor, e que nós confiássemos nelas como obras da pessoa inteira. Deus enviou seu próprio Filho como homem, através da Virgem, para que desta forma nós pudéssemos crer e estar cada vez mais próximos de Deus. Vou pedir que abram suas Bíblias em Isaías 7:14. Isaías 7:14. E vamos ler todos juntos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Bom dia. Eu vou pedir para que todos abram em João 1:29. Todos abriram? Então vamos ler todos juntos. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Deus, por amor a nós, enviou ao seu Filho para morrer em nosso lugar. E Jesus, quando veio à terra, foi humilhado, foi maltratado, acusado injustamente, foi desprezado e ainda passou pela cruz, que era sinônimo de dor e maldição. Jesus pagou um alto preço por nós, tirou toda a acusação que estava sobre nós, para que nós tenhamos vida, E isso é o verdadeiro evangelho. Por isso, sempre devemos nos lembrar que mesmo que para nós a salvação tenha sido de graça, Deus pagou em nosso lugar todo o preço, todos os nossos pecados. Que nós fomos resgatados por seu sangue inocente vertido na cruz. Isso aí. Bom dia. Bom, a Bíblia nos ensina que Jesus foi enviado por Deus para morrer por nós por conta dos pecados que cometemos e ressuscitou ao terceiro dia. Ele fez isso porque todos são pecadores e carecem da glória de Deus, e tudo isso por conta do seu grande amor por nós. Porém, temos que ter fé que Cristo ressuscitou. Muitas pessoas não acreditam no cristianismo por não haver ressurreição atualmente. Mas como Paulo diz no verso 19 do texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que eu peço que vocês abram. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19.
Todos juntos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Bom, isso prova que nós temos que ter fé de que Deus existe, crer que Jesus ressuscitou e buscar de todo o coração. Agora eu peço que vocês abrem Mateus capítulo 17, versos 22 e 23. Todos juntos. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Bom dia. Eu creio que Deus subiu ao céu de onde há de vir para julgar. Obrigada. Deus enviou seu Filho para a terra para salvar as pessoas de seus pecados. Jesus veio à terra e na cruz venceu a batalha entre o bem e o mal. Teve piedade de seus irmãos e o poder que tinha o mal já não afetava aqueles que tinham Jesus em seu coração. Além de ter trazido a salvação, Jesus deixou uma mensagem, uma missão para os que aqui vivem. Aqueles que conhecem a palavra e são firmados em Cristo têm a salvação, e devem mostrar a palavra e falar sobre a fé para toda criatura, para que eles também possam ter salvação. Em Marcos 16:15... E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. E agora em Apocalipse 22:12, todos juntos. Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada segundo suas obras. Eu creio no Espírito Santo. Na criação, o Espírito Santo trouxe ordem, salvação e estrutura ao mundo. No Antigo Testamento, ele concedia dons a algumas pessoas e capacitava-as em certas tarefas. No Novo Testamento, as pessoas escolhidas de Deus são capacitadas pelo Espírito Santo para cumprir sua vocação. O cristão é habitado pelo Espírito. Ele produz o novo nascimento e vem habitar em nós. Por meio do Espírito, temos a certeza da salvação, e a salvação se dá por meio do Evangelho. E eu peço para que os irmãos abram em Romanos 8:9. Vamos ler todos juntos. Todos? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Bom dia. Eu queria que os irmãos abrissem lá em 1 Coríntios 1, versículo 9. Vamos ler todo mundo junto. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, eu creio na Santa Igreja e na comunhão dos santos. A palavra de Deus fala que quem criou a igreja foi Deus, né? Que a igreja não é um local, um prédio, etc. A igreja são as pessoas, né? Quando esse grupo de pessoas está professando a Cristo e se reúne em um local determinado para adoração, é chamada de igreja local. E nessa igreja ela passa por dificuldades, né? Até porque tem relacionamento de pessoas, então aí tipo, a palavra de Deus fala que a gente deve ter comunhão, né? E o que é essa comunhão? A base dessa comunhão deve ser o amor de Deus e o serviço cristão. Para isso, requer fidelidade e obediência ao Senhor. Em resumo, essa lição fala que o principal motivo de nós aqui, a gente vir para a igreja local, deve ser para adorar a Deus e torná-lo o centro de nossas vidas. É isso aí. Bom dia. Vamos abrir a Bíblia em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou para a morte para a vida. Creio na remissão dos pecados e na vida eterna. Todos nós precisamos da salvação. Todos nós pecamos. E Deus é totalmente justo e santo e de desobediência e retidão. E o que é remissão? Remissão, a gente tinha um pecado e a gente não podia pagar essa dívida. Então Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar e agora temos perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. E a gente pode perder a salvação? Não. Por quê? Porque quem garante a nossa salvação é Deus. E eu vou dar um testemunho que aconteceu comigo. E uma vez, quando eu era adolescente, aquela adolescente que não... Mas pré-adolescente, eu não queria nada com nada. E aí um dia meu pai chegou para mim, olhou para mim bem sério e perguntou: Bruna, você tem certeza da sua salvação? Aí eu fiquei olhando para ele e falei: meu Deus, eu não soube o que responder para ele. E isso ficou na minha cabeça. O que eu preciso para conseguir a salvação? E eu cheguei à conclusão que nada, porque Deus dá a salvação para a gente de graça. A gente só precisa crer nele. E uma vez esses dias eu estava na sala de aula e meu professor de matemática tinha faltado. Aí veio um estagiário no lugar dele. Aí ele começou a conversar com a gente e falou assim: eu vou para o céu. Dei R$30 para o mendigo. Aí eu fiquei olhando. A gente não vai para o céu por boas obras. A gente vai para o céu porque Deus deu o seu sangue para a gente redimir nossos pecados e por isso a gente tem a salvação eterna. É isso.
credo no dia a dia. Ao estudar o credo apostólico, nos comprometemos ao desafio de conhecer mais sobre Deus, como escreveu o profeta Oséias em Oséias 6:3. Eu vou pedir para alguém abrir, e quem abrir fica em pé e lê. Oséias 6:3. Isso, Oséias 6:3. Então, a nossa instrução básica, que a nossa lição foi baseada, é lá em Mateus 7, de 24 a 27. Eu vou pedir para todos abrirem e eu vou ler. Mateus 7, de 24 a 27. Eu vou ler então. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mas o comprometimento com a palavra de Deus esbarra com algumas lutas diárias, entre elas, contra o relativismo. Devemos ter em nossa cabeça algumas afirmações que são chave para o cristianismo e que são ofensivas para o mundo. Jesus é o único caminho, todos os homens são pecadores e o inferno existe. Por isso, devemos nos comprometer a estudar a Bíblia, acima de tudo, e o credo, que é um resumo do que nós, cristãos, acreditamos. Se você não sabe nada, não pode defender a sua fé e acaba aceitando tudo. Acaba aceitando tudo que as pessoas falam. Contra a cultura do umbigo, ou a centralização do eu. Em nosso tempo, o que importa é o que eu quero, a minha felicidade, o meu prazer e nada mais. Do mundo, sabemos que podemos esperar isso. O problema é quando deixamos isso nos atingir. Uma prova disso pode ser encontrada nas redes sociais, onde o problema é que muitas pessoas têm vivido uma ilusão autocentrada e gastam mais tempo do que o necessário com isso. Precisamos tirar o foco de nós e colocar em Deus. O estudo da Palavra de Deus é um convite a um relacionamento de comunhão com o Autor da vida, que nos levam a assumir as responsabilidades que implicam dizer eu creio. O versículo da lição todo mundo, eu espero que saiba, né? Porque é João 14:6, e eu vou pedir para a gente ficar em pé para falar. Desculpa. Obrigada. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora em pé, a gente vai falar todo mundo junto, o credo apostólico que está lá em cima. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu aos mortos, terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eu vou pedir para o pastor vir para encerrar. Então, pode sentar. Meus amados, abram por favor suas Bíblias em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 14. O apóstolo Paulo diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste instruído, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse domingo foi um domingo dedicado à escola dominical. A escola dominical é um instrumento de Deus para a edificação do povo de Deus. Deus tem sido bondoso para conosco. Nossa escola dominical cada vez mais está cheia. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês que vêm à escola para aprender. Mas o bom dessa escola é que ela não só ensina o que nós devemos saber, mas nos ajuda a fazer. O que nós vimos hoje, exatamente aqui, foi o quê? Um grupo de adolescentes tremendo, explicando um pouquinho da sua fé, daquilo que aprenderam durante um trimestre inteiro. Foi isso que nós vimos? Vimos. Mas eu vi também adolescentes que estão sendo treinados, que estão sendo capacitados, que tem uma igreja para apoiá-los, para que eles possam vencer os seus medos, para que eles possam expressar a sua fé. É uma igreja que pode apoiá-los. Eu vejo adolescentes que vêm à frente para expressar a sua fé na certeza de que são bem recebidos, na certeza de que ninguém vai dizer assim: o que eles estão fazendo ali? Mas na certeza de que as pessoas vão olhar para eles e dizer: mas que bom que eles estão ali. Isso é igreja, isso é escola dominical, é onde nós damos a oportunidade para os nossos filhos, desde os menores até os maiores, para que eles não só aprendam a palavra, mas possam falar da palavra, e para que eles possam ser capacitados. Vocês sabiam que os filhos de crentes, aqueles que vêm à frente, que cantam no louvor, aqueles que vêm à frente e fazem como foi feito aqui, aqueles que têm essa oportunidade, se dão melhor na faculdade? Na hora de apresentar os trabalhos, na hora de se expor diante de uma plateia, porque eles vão ter mais, sim, domínio de público, porque eles sabem o que é ser olhado. Já passaram por isso, e sabem que não arranca pedaço, que é coisa boa. Eles têm a oportunidade de serem treinados para a vida. Então aqueles pais que não trazem seus filhos à escola dominical, estão privando eles desta oportunidade. Os pais que não trazem seus filhos à igreja, estão privando eles de crescer na graça e no conhecimento. Os pais que não valorizam a escola dominical, que não valorizam o culto, que não valorizam esse momento de comunhão, estão sim prejudicando os seus filhos, lesando os seus filhos, alijando os seus filhos. Não é aleijando, é alijando, é tirando a oportunidade deles de serem melhores, de serem treinados, de terem esse evangelho santo, não só aqui, mas lá fora também. Meus amados, a igreja é para isso. O apóstolo Paulo, nesse texto, falando a Timóteo, fala a respeito de como a Bíblia é importante na vida das pessoas.
Olha, essas sagradas letras, elas são capazes de transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. E eu quero dizer para vocês que ela é capaz de transformar a vida de vocês. A Bruna fez um testemunho, deu um testemunho aqui muito bonito, e que nós devemos nos lembrar sempre. O ditado que diz que filho de peixe, peixinho é mentira. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é filho de Deus. Filho de crente é alguém que precisa conhecer a Cristo, que precisa ter esse encontro com Cristo. E é importante que nós ofereçamos isso aos nossos filhos. Quando nós vimos à frente da igreja para batizá-los, nós prometemos. Nós prometemos o quê? Que vamos orar com eles e por eles, que nós vamos ler as Sagradas Escrituras, que vamos ensiná-los a ler as Sagradas Escrituras. Não prometemos essas coisas? Filho de crente é alguém que precisa também de conversão. É alguém que também precisa de salvação, de um encontro real com Cristo Jesus. E por isso a igreja é muito importante. Por isso que a escola dominical é muito importante. Por isso que você, pai, é muito importante na vida dos seus filhos. Talvez você diga, meus filhos agora já são adolescentes. Perdi a oportunidade. Não tem problema, traga eles agora, antes que seja tarde demais. Talvez vocês ainda dizem, eu não tenho filhos. Então aproveita para entender bem essa mensagem, que quando tiver os seus, o melhor lugar para trazê-los é na casa de Deus. Meus amados, é muito bom. Eu louvo a Deus pela vida da escola dominical como uma instituição que tem atravessado séculos e abençoado vidas. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que tem mantido a escola dominical quando muitas nos nossos dias estão fechando. Existem muitas igrejas, e digo com tristeza, algumas igrejas presbiterianas que estão fechando suas escolas dominicais. Eu louvo a Deus porque esta igreja valoriza a escola dominical, porque esta igreja ama suas crianças, seus jovens, seus adolescentes, porque nós queremos o melhor para eles. E eu louvo a Deus pela vida dos adolescentes, que hoje compartilharam conosco um pouco da sua fé, um pouco daquilo que Deus tem falado no coração deles, um pouco daquilo que Deus tem falado também aos nossos corações. Por isso, louvado seja Deus, pela bênção que vocês são, na vida da igreja, na vida desta comunidade, na minha vida. Louvo a Deus pela vida de vocês que aqui estão, e também por todos aqueles que estão motivados a trazer seus filhos à igreja. E louvo a Deus porque esta é uma igreja que acolhe. Desde os pequenininhos até os mais velhinhos, aqui todos têm lugar, todos têm vez. Louvado seja Deus por isso. Agradeço de coração a presença de todos. Quero pedir que vocês se levantem e nós vamos encerrar a nossa escola dominical. Oremos. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado porque cada um que aqui está porque o Senhor trouxe. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem que tivemos hoje pela manhã, repartida, Senhor, por esses adolescentes. Esses que o Senhor tem chamado e tem amado, esses que o Senhor tem acolhido com tanto carinho, esses que nós temos tanto amor por eles. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, pela família que eles representam. Te louvo, Senhor, de todo o meu coração, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter um lugar para ser acolhido por Ti. Muito obrigado. E eu te peço, Senhor, que isso permaneça assim por muito tempo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e nos dê a paz. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Despede-nos em paz, a Tua paz, e traga-nos, Senhor, para o culto da noite, para que juntos possamos louvar e bendizer o Teu santo nome por todas as maravilhas que o Senhor tem operado em nosso meio. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, insondável e infinito de Deus Pai, e a bênção consoladora do Santo Espírito, repousem sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Consegue tirar o amém para nós? Vamos para o amém tríplice. E depois disso, nós vamos